Se a gente, então, né, trabalhou em cima ali da teoria, analisou, agora a gente vai sempre procurar assim, poxa, vem cá, será que aquilo que eu anotei durante a teoria efetivamente me ajudou? Né? Será que realmente vai bater ali com aquilo que eu marquei, né, as questões e tal? A partir de agora, com as questões, você vem comigo e vai tentar analisar, opa, consigo matar essa daqui? Consigo matar aquela ali? E assim por diante. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Assinale a alternativa cuja palavra, no que concerne à ortografia e ao uso do acento gráfico, preenche corretamente a lacuna tal. Mas aqui, como é uma palavra que a gente tem que colocar, né? Nem preciso do contexto. Biogás, beleza? Primeiro que gás não termina com Z. Isso é um detalhe, beleza? Nesse caso, gás não termina com Z. Show de bola. Ok, vai preservar aí o som de cada uma. Então, gás aqui, ó, como é um monossílabo tônico terminado em A seguido de S, teria que ter acento. Então, aqui já por conta da acentuação gráfica, você já eliminou. E ficaria entre tem hífen ou não tem hífen? Como é que fica? Bom, nesse caso, então, eu tenho o bio mais gás, que inicia com consoante. Há alguma necessidade de hífen? Não. Por isso, a gente tem aqui a alternativa E. Eu tenho que colocar o hífen para poder preservar o som? Não. Biogás. Juntou tudo sem problema nenhum. Beleza? Então, a alternativa é, depois de você eliminar algumas, você percebeu então que naturalmente a E é a correta. Vamos passando para frente, vamos devagar. Questão 2. Você se lembra daquela palavra bem-estar? Bem-estar. Como você grafava essa palavra bem-estar? Ah, beleza. Então vamos lá, hein? Lembra que você anotou a palavra mal-estar? Mal-estar que não tem hífen, né? Mas bem-estar tem. Beleza, vem aqui comigo na tela, olha só. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, com relação ao meio ambiente social, bem-estar, diversidade e inclusão, a gente sabe que bem-estar é uma palavra que tem hífen. Enxergam oportunidades que outras pessoas não veem. Elas não veem com a gente ou elas não observam alguma coisa? Não veem alguma coisa? Venha comigo na tela, olha só. As outras pessoas não veem. Então não é de vir, então fora aqui, ó, beleza? E a gente sabe que com o E dobrado, né, com a vogal dobrada, não tem acento. Por isso a alternativa E também é a correta. Tranquilidade? Vamos à frente, vamos lá. Questão 3. A autossuficiência. Auto termina com vogal, suficiência começa com S. Então, nesse caso, ficaria aqui, ó, entre duas vogais. Eu não posso falar autossuficiente, né? Autossuficiente, autossuficiência. Por isso, a gente dobrou o S. Tá legal? A autossuficiência, beleza. Segundo regras e convenções ortográficas vigentes, a não hifenização da palavra destacada justifica-se pelo mesmo processo ocorrido em. Então, nós temos aqui em subatômico, nós temos pré-fechado, encher, nós temos mal nascido, temos semi-árido e nós temos contra. Veja que aqui eu tenho alto que termina com vogal. Contra termina com vogal também. Na sequência, eu tenho S. Na sequência, eu tenho R. Então, para não ficar contrarreforma, né, contrarreforma, eu vou dobrar o R, ficando como contrarreforma. Tá legal? Nesse caso, a gente percebe que a alternativa é a que possui a mesma regra de autossuficiência. Era isso, então, que foi pedido, alternativa E. Podemos ir à frente? Tranquilidade? Vamos lá. Questão 4 indica a opção em que todas as palavras estão conforme a norma culta. Beleza, isso é ótimo. Então, a gente vai observar aqui o seguinte, ó. Essa questão, ela é bem didática para aquilo que a gente comentou. Poxa, vamos buscar palavras que a gente já conheça. E, de certa forma, a gente vai passar a eliminar, beleza? Então, olha só comigo, vem aqui na tela, olha só.
Cara, você bateu o olho aqui nessas palavras. Eu vou ler primeiro, depois... E aí você, enquanto eu estou lendo aqui, você já vai observando, opa, essa aqui eu tinha notado, essa aqui eu não tinha notado, opa, essa daqui também, essa aqui eu conheço, essa realmente está errada, essa aqui está certa, enquanto eu estou lendo aqui. Veja só, então, a alternativa A. Sobre-humano, vice-rei, subhumano, anteprojeto. Manda-chuva, semi-reta, vice-rei, vice-almirante. Olha o vice aí, gente. Olha que maravilha. Vice-rei, micro-ondas, micro-ônibus, hiperacidez, subclavicular, subdelegado, subemenda, vice-rei, infrasom, infrahepático, semi-reta, vice-rei. Cara, o que no caso desse tipo de questão assim? Você bate o olho e a gente percebeu, ó, cuidado com a vice, né? Ó, a palavra que tem vice. Vice vai ter o hífen, ó. Vice-almirante, vice-rei. Aí você percebe aqui na alternativa A, ó. Vice-rei assim pode, terror? Não, não cabe. Vice-rei assim pode, terror? Não, não cabe. Vice-rei assim também cabe? Não. Olha só de novo aqui, ó. Vice-rei. Então, só pela palavra vice-rei, você já mata, tá legal? E uma prova de nível superior, assistente social, tá? Beleza, então, nesse caso, você notou aí, opa, a alternativa C é que a gente tem que marcar. Concorda comigo? Beleza, então só para a gente poder confirmar aqui, olha lá. Um detalhe para a gente aqui, né? Eu vou pegar aqui o seguinte, ó. Primeiro aqui da alternativa C, que é a correta, você já percebeu, tá? Vamos lá aqui, ó. Micro-ondas. Então aqui, a gente tem aqui um prefixo que termina com a vogal. Repetiu a vogal, né? A vogal inicia a próxima palavra, tem hífen. O mesmo acontecendo com micro-ônibus, né? Hiper, termina com R, mas na sequência tem o A. Hiperacidez. Né? Então, nesse caso, não há necessidade de colocar hífen, beleza? Se a gente tivesse na sequência o R, é que se colocaria, então, o hífen, não é? Beleza. Agora, vamos pegar aqui cada palavra, tá? Ó, alternativa A aqui, ó, sobre-humano. Para preservarmos o H, a gente coloca o hífen, como aconteceu aqui, beleza? Toma cuidado com a palavra, nesse caso aqui, ó, subhumano, tá? Que a gente também preserva aí com o H, belezinha? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa palavra subhumano, tá? Vice-rei, então a gente já notou. Subhumano, olha só, existe a palavra subhumano com o hífen para você preservar o H, mas também já é admitido, tendo em vista ter tirado o hífen, a palavra subhumano. Subhumano, assim mesmo, tá? Então, nesse caso, anota do lado. Opa, sobre-humano tem hífen, que tem H. Então, eu vou lembrar do subhumano, que tem hífen e tem H. Mas se admite subhumano sem H e, logicamente, sem o hífen. Tá legal? Fique ligado nisso. Ante, terminou em E, começou com consoante, já sabe que não tem hífen. Tá legal? Manda-chuva, nós falamos, né, que perdeu o hífen. Semi, na sequência eu tenho uma palavra que começa com R, nós dobramos o R, semi-reta. Vice, nós comentamos que tem hífen. Já comentamos a C. Subclavicular, então eu tenho o sub, na sequência eu tenho o C. Né? Subdelegado, como estava antes. Vamos aqui observar, tinha hífen em subdelegado, não tem. Subemenda e o vice-rei. Infra, na sequência tem som, que tem S, então para preservar o som do S, a gente tem o S dobrado. Infrahepático, lembra? Olha só, se a gente tirasse o hífen, naturalmente ficaria sem um H. Então, para preservar o som e a letra, a gente então tem infrahepático. Semi-reta, então tem semi, que finalizou com vogal, e na sequência eu tenho o R, que ficaria entre vogais, então a gente dobra o R. E vice-rei, como nós comentamos. Belezinha? Tranquilidade? Anotou aí? Subhumano e subhumano? Ok, cuidado, hein? Questão 5. Assinar a alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme as regras do novo acordo ortográfico relativas à sistematização do emprego de hífen ou de acentuação. Tá? Então, de acordo com as novas regras do acordo ortográfico, né? Beleza, então você pega aqui a alternativa A. Vodem, né? Ó, vodem, vem. Essas palavras que tem o E dobrado, a vogal dobrada, tem acento, moçada? A gente sabe que não, né? Fora, venha comigo na tela, então já não tem acento. Paranoico,
é uma paroxítona que tem ditongo aberto, assim como assembleia, né? Não tem acento. Feiura tinha acento, baiuca tinha acento, mas como eles formam um hiato, em que o U ele é precedido de ditongo decrescente, baiuca, feiuca, não tem acento, assim como acontece com taoísmo, beleza? Então a gente nota aí que não cabe acento. Letra B, interresistente, superrevista, manda-chuva, paraquedas, como fica? Então a gente lembra lá do manda-chuva, paraquedas, que perdeu o hífen, né? Tranquilidade. E o inter, termina com R, R, e na sequência tem o som de R de novo. Preservamos esses dois sons, né? Por conta do hífen. O mesmo acontecendo com superrevista. Tranquilidade. Vamos para a letra C. Anti, e na sequência tem uma vogal, e na sequência tem uma palavra que inicia com R. Então, para não ficar antirreligioso, então tem o R dobrado. Extraescolar, termina com vogal, inicia com vogal diferente. Infra, na sequência tem som, para não ficar infrasom, e sim ficar infrassom, nós dobramos o S. Co, nós lembramos lá que o co é átono, e na sequência tem uma vogal diferente, coautor sem hífen. Antiaéreo, anti tem o prefixo ante aí, né? Que finaliza com o i, inicia com vogal diferente, beleza? Então a gente nota que a alternativa C é a correta, não há necessidade de hífen. Pré-história, existe, né, na língua portuguesa palavra com H no meio? Não, a gente percebeu que não, né? Então nesse caso pré-história, veja só o pré aqui, ó, né? Ele é tônico, beleza? Ok, olha só essa palavra aqui, ó. Tenta ler comigo, autoobservação, tá? Autoobservação, existe a palavra autoobservação, né? Não. Supraauricular, tá, ó. Infraxilar, né, ó. Supraauricular, faltou alguma coisa aí, não faltou? Beleza, então a gente, para poder preservar o som, autoobservação. Infraaxilar, supraauricular, vamos para evitar o craseamento da vogal, então se preserva o hífen. A palavra inábil, a gente vê que está correta, beleza? Então fica fácil a gente notar que a alternativa C é a correta. Questão 6, então vamos observar a questão 6, assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima na ordem que aparece no texto, tá legal? Então tá aí nossas palavras aí. Vamos lá, por meia-verdade, né? Meia-verdade, poxa, verdade, isso aí, Terror, olha só, isso é meio verdade que a pessoa está falando, isso é meio verdade, porque verdade, moçada, a gente poderia entender que isso é verdade ou não é? Isso é um pouco verdade ou não é um pouco verdade? Ficaria na dúvida, né? Bom, eu acho que sim, rapaz, meio verdade isso daí, um pouco verdade. Talvez seja, talvez não seja, né? Beleza. E nesse caso aí, a palavra meia verdade, até hoje, isso aí é metade da verdade, né? Metade da verdade. Não está falando daquilo ali realmente como aconteceu. Bom, nesse caso aí, a palavra meia verdade, né? Ela quer dizer a metade, especificamente a metade da verdade. Então eu sei que eu tenho aí um composto, né, um substantivo composto, e ele tem ali a sua unidade sintagmática. Mas, Terror, se tem hífen ou não tem, eu não vi isso naquelas regras que a gente estudou, não. Rapaz, realmente a gente não viu, não. Vem aqui comigo na tela, olha só. Autocrítica, Terror, auto, opa, auto. Auto é um prefixo que a gente viu lá, e esse prefixo termina em O. A palavra seguinte inicia com C. Ah, Terror, eu tenho certeza que não tem hífen. Não tem hífen, beleza? E também não fica longe uma da outra não, ó, tá? Então já elimina essas daqui. Opa, gostei disso daqui, rapaz. Aí eu tenho o verbo linchar, né, ó, beleza? E eu tenho a palavra viés. Viés. Algo enviesa, né? Então aqui nesse caso, algo enviesa, por isso eu tenho a alternativa B de bola, sem mesmo necessidade de observar se há hífen ou não na palavra meia-verdade, que eu não conhecia,
Tá legal? Meia verdade tem hífen em teor. Rapaz, é mesmo. E não estava lá constando no nosso material teórico. Anota aí, coloca a palavra meia verdade. Você matou, na realidade, por outras palavras, beleza? E por associação. Enviesar tem a ver com viés, né? Opa, show de bola. Então é com S, enviesa, fica com S também. Beleza? E você também teve muita ajuda pela palavra autocrítica. Por quê? Pelo que a gente já viu, deu para você notar que também não teria hífen, né? Beleza, vem comigo na tela. Questão 7. Na palavra hiperconectividade, eu tenho o hiper aqui que termina com R, mas na sequência eu tenho consoante conectividade. Não ocorre, então, o emprego do hífen. De acordo com a nova reforma ortográfica, com a nova ortografia, está corretamente escrito o termo. Então, nesse caso, hiperidratação, hipersensibilidade, hiperesfera, hiperrancoroso. Cara, sinceramente, até desconsidera essa palavra aqui, hiperrancoroso. Tem 3 R's, não há palavra em língua portuguesa com 3 R's, né? Então, isso aqui, se você tinha dúvida, fora, beleza? A gente viu lá, né, a respeito do emprego do hiper, né, hiper, inter e tudo mais. Então, veja só, eu tenho o hiper e na sequência a vogal. Eu tenho o hiper e na sequência eu tenho o S. Veja, eu falo hiperesfera, hipersensibilidade, beleza? Aí eu tenho o H no meio. Opa, Teô, tem esse H no meio aí, cara. E aí você falou que se ficar sem o hífen, né, com esse H no meio, a gente vai acabar tendo problemas com ele. Porque na língua portuguesa o H não fica no meio, se não tiver L ou N, lembra? Para preservar isso, então, você safamente entendeu que é a alternativa A que é a correta. Hiper, na sequência eu tenho o H aqui no meio da palavra. Para preservar esse H, senão vou perder, então a gente mantém o hífen nela. Hipersensibilidade, hiperesfera, hiperrancoroso. Show de bola? Vamos à frente, vamos lá. Questão 8. Questão 8. Em todas as alternativas, o hífen foi utilizado de forma incorreta ao menos uma vez. Ao menos uma vez o hífen foi utilizado de forma incorreta. Exceto, Tom, que é tudo certinho, beleza? Então a gente viu, subhumano pode ter com hífen ou sem hífen, mas aí tem a preservação do H com hífen. Micro-ondas, socioeconômico, subremunerado. Opa, para não ficar sobremunerado, né? Subremunerado. Então, a gente notou que, nesse caso aí, ó, subhumano e subhumano, um com H e outro sem H, está vendo só? Ambos estão corretos, ambos, beleza? Então, a alternativa A, já sei que está correta, é a exceção. Você, naturalmente, na prova, faria o quê? Marcaria um asterisco aqui. Hipersensibilidade, a gente viu há pouco, né? Ultravioleta, infravermelho, anticorrupção, beleza? Então, nesse caso aqui, você vai notar que hipersensibilidade, a gente percebeu lá que não tem esse hífen, lembra? Hipersensibilidade. Aí nós temos hipersensibilidade sem o hífen, interregional, superaquecimento, intersindical. Então, nesse caso, você notou, intersindical. Na sequência tem o S, a mesma regra do hipersensibilidade. Lembra? Terminou com R, na sequência tem S, então cabe, né? Superaquecimento terminou com R, mas a próxima iniciou com A. Então, nesse caso, a gente ajusta agora. Beleza, a palavra contra-cheque. Contragolpe, contra-reforma, contra termina em A, e na sequência eu tenho R. Então, nesse caso, entre A e E, eu vou ter essa vogal, nesse caso, o R está entre vogais, né? Então, para não ficar contra-reforma, então a gente dobra esse R. A mesma coisa acontecendo com o S aqui, beleza? Ó, contra, na sequência tem o R, dobro o R. Contra, na sequência tem o S, dobro o S. Beleza? Contra-cheque, contra-golpe, tranquilo. Continuando. Anti-inflamatório, termina com I, inicia com I na próxima. Show de bola. Anteprojeto, anti-aborto, anti termina com I. Na sequência tem uma palavra com S, então eu dobro o S, antissocial. Por isso, a gente nota que a alternativa A realmente é a correta. Vamos à frente.
Questão 9. Considerando que o novo acordo ortográfico alterou o emprego do hífen em compostos, em locuções e em formações por prefixação, a sequência que apresenta todas as palavras grafadas corretamente é... Moçada, aí a gente vê algumas palavrinhas aí, eu vou manter aqui no nosso slide, né? A gente tem algumas palavrinhas aí que, poxa, fica um pouco na decoreba, né? Então, nesse caso, mas aí você percebe, poxa, a gente falou da palavra mão de obra, lembra? A gente falou da palavra manda-chuva, que é o líder, lembra? Que perdeu o hífen, lembra? A gente falou do pan-americano, lembra? Do atleta lá, pan-americano, para a gente ficar ligado que tem que ter hífen, né? Então, algumas palavrinhas ficam fáceis de a gente perceber, né? Se ela vai ter realmente hífen ou não. Tá legal? Beleza, então, olha só a alternativa A. Afroasiático, nós comentamos sobre isso, né? Duas etnias, né? Duas culturas. Cor de vinho, a gente chegou a comentar, mas olha só, sotomestre, lembra do soto, que a gente pediu para marcar, cuidado com a palavra, né? Então, com essa palavra aí, com soto, fica sempre ligado, sotomestre, beleza? A gente tem erva doce, arco da velha, contrassenha, é a correta, contra termina com A e senha inicia com S. Para não ficar contrasenha, fica contrassenha com S dobrado, né? Arco da velha, olha só, tem preposição, mas foi aquela que nós comentamos, que a gente tem ali mesmo havendo aquela regrinha, né? A gente tem que tomar cuidado com certas palavras e assim por diante. Então, essa é uma delas, mas não fica por aí não, olha só. Manda-chuva nós já comentamos, né, que perdeu o hífen, lembra? E também o pan-americano nós comentamos que também tem que colocar o hífen, que neste caso tem que colocar o hífen, tá? Manda-chuva perdeu, pan-americano tem que colocar. Beleza? Nós temos couve-flor, água de colônia e autorretrato. Auto termina com O, o prefixo, né, ó, termina com O e retrato começa com R. Então, autorretrato, dobramos o R. Nós temos bem-te-vi, sala de jantar e hiper-requintado, tá? Bem-te-vi, a gente mantém sem hífen. Sala de jantar, nós vimos essa palavra aqui, assim como cor de vinho, arco da velha. É legal, água de colônia também. É legal você marcar essas palavras, né, que são citadas na reforma ortográfica, tá? E muitas vezes em prova, o que acontece? O examinador, cara, ele vai lá, pega a reforma ortográfica, escolhe aquelas palavras que você já leu para a sua preparação, que estão todas aqui na nossa aula, e aí muitas vezes vai bater de cara. Opa, essa aqui eu conheço, essa aqui também eu conheço, essa aqui também eu conheço. Muito mais prático do que você ficar decorando regras, tá legal? Venha comigo na tela. E nesse caso aqui o hiper requintado, como nós comentamos, tá legal? Indo à frente, vamos lá. Questão 10. Considerando que o novo acordo ortográfico alterou o emprego do hífen em palavras compostas, a sequência de palavras hifenizadas, grafadas corretamente é... Já bato o olho no vice, opa, vice tem hífen, show de bola. Aí eu tenho o além, a gente leu sobre o além, lembra? Eu tenho aqui o ante e na sequência social, que tem S, dobrou o S. Aí eu tenho o intrarracial, não é inter, é intrarracial, tá legal? Bom, nesse caso, o que a gente vai observar aqui, ó? Como o intra termina com A e na sequência eu tenho o racial que inicia com R, eu dobro o R, belezinha? Tranquilão? E a gente comentou que o além túmulo o além precisa do hífen, além túmulo. Autoescola, prefixo que termina com vogal, escola começa com vogal diferente. Então a gente já sabe que nesse caso perdeu, né, esse hífen. Mini, saia, mini termina com I, na sequência tem uma palavra que inicia com S. Dobramos o S. Manda-chuva, olha só como é que a palavra manda-chuva, moçada, cai direto, né? Então aqui eu separei essas questões, eu não separei por nível de dificuldade, não. Eu fui pegando das últimas provas e fui colocando para você aqui, é basicamente isso, tá? Então manda-chuva, paraquedista de vez em quando também cai, mas manda-chuva, a quantidade de palavras aqui, a quantidade de ocorrência é muito grande, né? Então para ficar ligado já de uma vez, para ganhar sempre, pelo menos aquela alternativa você ganha, beleza? Manda-chuva e porta-retrato. Lembra do porta-retrato? Se não me engano, tinha até um aqui.
Autorretrato, ó, até legal para você marcar, ó. Auto é um prefixo, termina com vogal. Na sequência, você tem uma palavra que inicia com R, autorretrato. Mas aqui eu tenho o prefixo terminado com O, aí eu vou e dobro o R, como aconteceu em autorretrato, não é? Autorretrato, mas porta-retrato, porta não é prefixo. Porta não é prefixo, é um vocábulo, beleza? Então, nesse caso, portar o retrato, ele é um verbo. Então, neste caso, toma muito cuidado que portar o retrato, esse aqui é um verbo, não é um prefixo, por isso nós temos palavra composta, tá? E não derivada, palavra composta, e por isso a gente coloca o hífen. Hiperrequintado, lembra do hiperrequintado? Olha aí de novo aí, ó. Hiperrequintado, termina em R, começa a outra palavra com R também. Para preservar o som R duas vezes, hiperrequintado. Semi-aberto, termina com uma vogal, começa com outra, né? O prefixo semi. Micro-ondas, se eu tenho a mesma vogal, então a gente coloca aí o hífen. Auto, e na sequência, que é um prefixo, na sequência eu tenho uma consoante sem hífen. Letra D, antiprefixo, na sequência eu tenho I, mesma letra, preservamos o hífen. Pré, o que importa aqui é de pré, ele é tônico. Mais importante ainda, o H não pode ficar no meio da palavra se eu não colocar esse hífen aí. Isto é, se eu tiro o hífen, esse H ficaria solto na palavra. Então eu coloco o hífen para mostrar, opa, para preservar, é pré-história. Então é como se ele estivesse iniciando essa segunda palavra aí, beleza? Então cuidado com isso. Semi, termina com I. Analfabeto começa com A, beleza? Então já sabe que não tem hífen. Autoaprendizagem é a mesma coisa. Então aqui nós temos prefixo, né? Então tranquilidade. Alternativa D de dado é a correta, corretíssima. Questão 11. Questão 11, muito interessante, bem legal essa questão. Em relação à acentuação gráfica e à ortografia, assinar a alternativa correta. Em A Indústria do Espírito, uma das operações mercantis mais bem-sucedidas de nosso tempo. A palavra em destaque poderia ser grafada sem hífen, sem com isso acarretar prejuízo semântico ou sintático. Então ela pede para a gente aqui, né, a alternativa correta. Ela pode ser escrita sem hífen, moçada? Não. Bem-sucedido, né? Ó, bem-sucedido tem hífen, a gente comentou lá sobre o emprego do bem, né? Letra B. A indústria do espírito é um produto das sociedades industrializadas em que as pessoas já têm muito bem resolvidas as necessidades básicas. Vamos lá. Muito bem resolvido. Já tem isso muito bem resolvido. Essas pessoas já têm isso aí muito bem resolvido. Essas pessoas já têm muito bem resolvidas as necessidades. As necessidades estão muito bem resolvidas. Beleza. Aqui se fala que a pessoa é bem resolvida. O que é uma pessoa chamada de pessoa, a pessoa com a característica, rapaz, você é bem resolvido, você é bem resolvido, você está bem na vida, você é bem resolvido. Olha só, nesse caso, em bem resolvido, eu tenho um adjetivo composto aí, beleza? E nesse caso, bem resolvido, eu vou entender aquela pessoa que, de certa forma, teve um sucesso, né? Então, esse adjetivo, bem resolvido, rapaz, você é um cara bem resolvido, rapaz, você é bem resolvido. Ele é um indivíduo realizado emocional, psicológica ou financeiramente, tá? É bem resolvido, né? Está bem nesse caso aí, tanto pelo lado emocional, quanto psicológico, quanto financeiro, tá? Beleza, isso é o bem resolvido, tá? É um adjetivo composto, ele é bem resolvido, né? Beleza, é isso. Agora, esse valor, ele é bem resolvido. Esse valor é o mesmo nessa oração? Olha só. A indústria do espírito é um produto das sociedades industrializadas em que as pessoas já têm muito bem resolvidas as necessidades básicas.
Então, olha só, as necessidades básicas muito bem resolvidas, elas são realmente e muito bem resolvidas. Eu tenho advérbio e tenho adjetivo aqui, só isso, né? Só isso. Eu não quero dizer que é um indivíduo realizado emocional, psicológico ou financeiramente, né? Então, vamos lá. A expressão em destaque, bem resolvidas, não poderia ser grafada com hífen. Neste contexto, realmente é complicado. Você colocar aqui, porque aqui eu tenho apenas advérbio e adjetivo, só isso. Eu não quero dizer que é uma pessoa bem resolvida, tá? Realmente, então, ela não poderia ser grafada com hífen, já que utilizar o hífen acarretaria prejuízo semântico, isto é, mudaria o sentido, né? E também sintático, por quê? Bem resolvido é um adjetivo composto, e nesse caso aqui eu tenho um advérbio e um adjetivo, tá legal? Adjunto adverbial, e nesse caso aqui eu tenho um predicativo, tá? Predicativo do as pessoas já têm as necessidades bem resolvidas, predicativo do objeto, tá legal? Por conta disso, moçada, a gente vai perceber que realmente vai haver um prejuízo semântico e sintático. Toda essa parte sintática a gente vê ainda justamente na nossa aula de sintaxe da oração, tá? Belezinha, então? Opa, então essa daí é a alternativa B de bola. O que importa aqui na aula, nessa aula especificamente, é perceber que muda sentido, tá? Então, lembra que em certa medida a gente falou, em certo momento da nossa parte teórica, a gente falou para tomar cuidado com as locuções adverbiais, aí, né, locução adverbial, locução prepositiva, a gente não deve colocar hífen. Por quê? Não há uma unidade sintagmática, porque nós dependemos do valor de cada palavra ali mesmo. Então não tem apenas um sentido pura e simplesmente, mas nós precisamos de cada palavra. Beleza? Então, eles não preservam uma unidade sintagmática, né? E justamente por isso, semântica e sintagmática. Justamente por isso. Aqui, você vai observar, bem resolvido é aquela pessoa que tem tal característica. Agora, bem resolvidas, muito bem resolvidas, resolvidas de forma muito boa. Então, nesse caso aí, o bem é um advérbio de modo e resolvidas é um adjetivo. Então, cada um com o seu valor, não é uma unidade sintagmática. Por isso, se a gente coloca o hífen, muda o sentido, tá? Bom, você na hora da prova marcaria um asterisco e partiria para a próxima. A indústria do espírito é um produto das sociedades industrializadas em que as pessoas, plural, têm muito bem resolvidas as necessidades básicas. O acento da palavra em destaque é opcional? De maneira alguma, ele é obrigatório, né? É um acento diferencial para marcar o plural. Letra D, o objetivo principal dessas sessões, então a palavra sessão com dois S's, né, iniciando com S, ela significa o quê, moçada? Significa uma reunião, é o tempo em que nós estamos reunidos aqui para uma aula, uma sessão de aula, por exemplo, né? Ok, sessão com S e depois C cedilha, é o departamento, isto é a divisão de uma empresa em departamentos, né, em seções, tá legal? E sessão com C e dois S's vem do ato de ceder, tá? Cessão de direitos, por exemplo. Então, vamos lá, vamos observar aqui. O objetivo principal dessas sessões, isto é, dessas reuniões, né, não é o tanto salvar a si mesmo. A palavra em destaque é grafada com SS porque significa cada uma das subdivisões interiores de um estabelecimento. Na realidade, não. São reuniões. Tá legal? A palavra subscritores permite duas grafias, subscritores e subescritores. Não, a palavra realmente, o correto é subscritores, tá? Que vem de subscrever, subscrito, subscritor. Por isso, a gente preservou a alternativa B de bola como a correta. Grande abraço, moçada. Valeu, tudo de bom.